Olá, esse é o trabalho 2 da matéria de banco de dados NoSQL, no qual desenvolvemos uma aplicação de gerenciamento de notícias, de uma agência de notícias. O trabalho 2 apenas adiciona a possibilidade de indexação das matérias registradas, utilizando o Apache SolarJ, que é o meu pom.xml, no qual eu utilizo o Java 21. Aqui é a dependência do Apache SolarJ versão 9.8.1, e essas são dependências que essa versão do SolarJ tem como requisitos. Então é o Eclipse Jetty, Jetty Client, HTTP, Jetty IO e Jetty Util. Esse é o meu indexador. Então eu estou conectando com esse core aqui na porta 8983 do SolarJ. Logo mostrarei esse core em funcionamento. Aqui eu tenho um indexador de reportagens únicas. Aqui é onde eu vou fazer a combinação dos IDs com o conteúdo das reportagens. Mesma coisa nesse outro método indexar, porém aqui eu estou fazendo essa indexação com uma lista de reportagens. Mesma coisa aqui. Então estou pegando o conteúdo e fazendo a combinação com o ID, ou relacionando com o ID. Também tem um método de pesquisa, então minha pesquisa indexada, e um método para destruição, né? Depois que o serviço não é mais utilizado. Aqui no main eu verifico se as reportagens do banco são nulas. Caso não, eu chamo o meu indexador aqui para fazer a indexação das reportagens. Aqui, obviamente, eu utilizo um serviço para fazer a implementação dos métodos do SolarJ. E eu também tenho a minha camada de controle. Na camada de controle não muda muita coisa do trabalho 1. Eu apenas chamo o indexador após o cadastro das reportagens do banco de dados. E depois eu tenho aqui o método para busca indexada. Então a busca indexada vai buscar essa lista de IDs com o conteúdo que está salvo lá no core do SolarJ e vai me dar os resultados aqui, né, utilizando esse serviço de listagem. Aqui eu tenho um filtro das IDs dos termos e eu tenho também as reportagens como resultado, né? Então aqui, depois de feita essa indexação, eu ir fazer a, a pesquisa lá na busca indexada no meu HTML, eu vou ter o retorno aqui das reportagens. Aqui eu só volto para as reportagens públicas, então apenas as que foram publicadas. Não tenho muito como pesquisar as reportagens no painel de controle, porque não faria sentido. Lá eu posso é, olhar todas as reportagens. Aqui, o que muda no HTML é apenas a busca indexada, então adicionei esse campo aqui abaixo da barra de navegação. E aqui então eu vou estar chamando o método aqui com o get da busca indexada. Vou colocar um termo, né, de pesquisa e vou dar o submit ali, ele vai me dar o retorno com a listagem das reportagens que contém aquele termo pesquisado. Aqui nós temos o banco de dados no MongoDB da reportagem. Eu já tenho algumas assuntos de jornalistas cadastrados, mas depois eu vou cadastrar mais um para mostrar ele funcionando. Então aqui eu tenho 3 assuntos, 2 jornalistas, e aqui eu já tenho algumas reportagens para poder mostrar a busca indexada depois pelos termos. Inclusive algumas que têm o mesmo assunto, mas com conteúdos diferentes, só para poder fazer essa listagem. Aqui eu tenho o container com o SolarJ, e eu também tenho ali o meu core do SolarJ rodando aqui na porta na porta 8983. Então ele está rodando aqui há 30 minutos, né? Eu tenho reportagens e aqui ele tem o número de documentos que são 13, foram indexados, 13 documentos. Também tenho aqui a página inicial, né? 5P News.
Lembrando aqui que eu tenho já algumas reportagens publicadas. Aqui é o meu campo de busca, mas eu não vou rodar ele agora. Meu painel de controle, onde eu posso cadastrar um novo jornalista. Então, cadastrar aqui. Posso vir aqui e eu tenho os meus jornalistas cadastrados. Posso editar, ele vai voltar lá. Posso excluir também. Também tenho os meus assuntos, posso editar. Jornalistas, reportagens também, que é para salvar uma nova reportagem. Aqui eu tenho as minhas reportagens que não foram publicadas, então eu posso editar e excluir. E eu posso cadastrar uma nova reportagem. Eu já tenho uma outra página aqui, com uma reportagem pronta para cadastro. Então, só mudar aqui. Se eu atualizar ela aqui, ela já aparece o novo assunto, que era tênis e agora está vulcão. E eu posso publicar essa reportagem. Então, ela foi publicada. Meu cachorro quis dar um alô. Se eu voltar lá nas reportagens publicadas, eu vejo que ela está aqui. Então, agora eu posso fazer minha busca. Então, eu vou pegar aqui uma palavra aleatória, and, ele vai me listar todas as reportagens que tem essa palavra. Se eu voltar aqui, posso pesquisar outra aqui, como eu tenho essa aqui em português. Posso colocar aqui, próximos. E ele vai pegar só essa também. Que como não tem nenhum termo só com isso, ele não vai pesquisar. Vou pegar volcanic, vou colocar só que tem volcanic. Aqui nós temos também o autor, o assunto, o horário e o dia, mesma coisa aqui. Então eu tenho esse controle. E aqui está a nossa última matéria registrada. Se nós voltarmos lá no banco e eu atualizar ele aqui, tem uma legacy. Eu posso cadastrar mais uma. Vou fazer esse cadastro lá, painel de controle, nova reportagem, título, conteúdo. Aqui, ó, ele não me deixa mais publicar porque já foi publicado nesse assunto. Mas eu posso publicar em outro assunto. Ele tem aquela limitação de 2 reportagens de um assunto por dia. E ele está aqui, ó. Se eu voltar lá no banco e eu atualizar, eu tinha 8, agora eu tenho 9. Ele aparece lá embaixo. Título, blá 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 blá. Então esse é o nossa aplicação funcionando. Se eu voltar só a título de curiosidade lá no meu código, eu tenho também, sair da tela, cheguei aqui, minha estrutura MVC, que eu tenho minha camada de controle, eu tenho o meu assunto, que são o assunto do controle, o index, página inicial, que eu tenho o meu controle do jornalista, onde eu faço os métodos CRUD para jornalista, para reportagem, como nós vimos antes, minha camada de modelo, onde eu cadastro eu tenho os construtores getSetters do meu assunto, mesma coisa para o jornalista, para a reportagem, que é o maior de todos, e aqui para a situação da reportagem, se foi publicada, cancelada ou pendente. Minha camada de persistência, então eu tenho um Mongo repositório para cada um deles. Estou estendendo aqui, né, o Mongo repository. Mesma coisa para o jornalista, mesma coisa para a reportagem. Então aqui eu estou fazendo o meu método que vai contar quantas reportagens foram criadas
de cada assunto por dia de cada autor. E aqui eu tenho a minha camada de serviço, onde eu também tenho um serviço para cada classe. Também tenho um para o meu indexador, para o meu jornalista, e aqui eu tenho para o serviço. Então aqui é onde eu vou decidir se o meu jornalista pode ou não postar daquele assunto naquele dia. Também tenho minha camada de implementação dos serviços, onde eu vou estar implementando esses métodos. Aqui eu tenho para o jornalista e para a camada da reportagem. Aqui é onde eu decido, né, se ele já publicou mais que até duas daquele assunto. E daí, caso dentro dessa data que ele tenha publicado até dois assuntos daquele dia, daquele assunto, daquela reportagem, ele não pode mais fazer uma publicação, como foi demonstrado lá na aplicação. Então, aqui eu tenho os meus HTMLs, que foram as páginas que eu mostrei lá antes, então, do assunto, assuntos. Então, aqui é onde eu vou cadastrar o assunto, aqui é onde eu listo os assuntos, meu index, página inicial, né? Aqui é onde eu cadastro o jornalista, aqui é onde eu listo os jornalistas. Aqui é o meu painel de controle. Aqui é onde eu cadastro a reportagem. Aqui é onde eu listo as reportagens não públicas. E aqui é onde eu listo as reportagens públicas. A diferença entre um e outro é que quando eu listo as reportagens não públicas, eu posso ter a opção de remoção delas aqui e edição. E nas públicas eu não tenho essa opção. Aqui no Static eu tenho os meus CSS. Eles estão aqui dentro. Aqui eu tenho minha logo. Eu tenho ela em SVG e PNG. Então a SVG ela é melhor porque ela tem uma possibilidade de escala maior, né? Aqui é o meu plano de fundo. Aqui é onde eu defino os formulários. Aqui é o estilo das listas. Aqui é das reportagens. E aqui é das tabelas. Então esse é o 5P News. E temos aqui o nosso pequeno easter egg. E então esse foi o 5P News, trabalho de banco de dados NoSQL desenvolvido por mim. José Luiz Bastos do Ninho. É isso aí.